Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês é algo que eu já estou fazendo, algo que eu já estou fazendo sobre a história do cristianismo. Alguns tópicos, tá? E aí eu quero trazer agora esse segundo tópico. Eu fiz uma primeira parte, agora eu vou estar terminando a segunda, mesmo que de forma resumida para você conhecer um pouco da história do cristianismo. Mas antes que eu fale, que eu continue a falar sobre a história do cristianismo, entra no canal, se inscreva neste canal, Carlos Zanino, se inscreva ou Reset Cristão. Ative o sininho, o YouTube vai estar lembrando você dos vídeos que eu vou estar postando. Sua crítica, like ou dislike no rodapé, o que você achou sobre esse assunto ou dos demais que eu já tenho neste canal. Já são mais de 300 para você. Você que gosta de conhecer, tem curiosidade, então este é o momento, este é o lugar. Bora juntos? A história do cristianismo. Eu comecei falando isso em outros vídeos e agora eu vou terminar. E eu disse que em outros vídeos, até o ano aí 250, 300, por aí, estava tudo certo. As igrejas eram reunidas não em lugares específicos. Não eram reunidas em templos suntuosos. Não eram empresas. Não envolvia essa questão de poder, dinheiro, honra, glória, não. Eram reunidas em casas, no gueto, nas ruas, nas vielas. Ok? Tudo bem até aqui? Agora aqui começa a complicar. Por quê? Porque vai chegar num ponto, está chegando agora que eu vou falar, a ascensão da igreja romana. Aqui começa a misturar, vira uma salada. Então preste atenção. A ascensão da igreja romana. Então, em 312 DC, aproximadamente, tá? O imperador romano Constantino, guarde bem esse nome, Constantino, segundo alguns historiadores, teólogos, que Constantino foi o Papa, foi o que instituiu, na verdade, o cristianismo romanista. Presta atenção nesse nome, Constantino. Segundo alguns historiadores, ele é o Papa romanista, ou Papa da Igreja Católica Romana, tá? Então, mais ou menos 70 anos depois, durante o reinado de Teodósio, o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano, misturou tudo, tá? Então, eles começaram a levantar bispos, questões, posicionamento, governo, honra. Então, basicamente isso, a coisa ficou bastante difícil, tá? Então, 400 depois, os termos romano e cristão eram praticamente sinônimos. Quando se falava em romano ou Roma, se lembrava do cristianismo. Mas já não era um cristianismo puro, simples, singelo, não. Agora é um cristianismo à base do exército, do governo, tá certo? Porque Constantino era um capitão, um general. Era muito mais que um general. Vamos lá. Através dos próximos séculos, vários conselhos se reuniram na tentativa de determinar uma doutrina oficial à igreja. Por quê? Porque precisava haver uma crítica a respeito das questões abusivas e até mesmo por parte dos clérigos, dos bispos, dos donos agora da igreja, do negócio. Então havia lutas entre si, a igreja oficial, a igreja primitiva, aquela igreja comum, bem singela e humilde, ela enfraqueceu e tornou-se o quê? Uma escrava. Eu estou usando o termo escravo. E quem que se tornou mais poderoso? Quem tinha poder. Então a igreja foi fazendo aliança com o exército, com homens poderosos da época. Esses homens poderosos traziam para dentro da igreja instituição, agora a instituição, tudo que era paganismo, tudo que era maldade, violência. Eles diziam ser cristãos, ou diziam se converter ao cristianismo para poder fazer tais coisas com o povo, no meio do povo, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse momento, as igrejas ali do Ocidente e as do Oriente, tá certo? A latina ali, né? Localizada em Roma, eles estavam clamando por uma autoridade apostólica, tá? Então eles tinham chamado e começou a chamar de fato e criar a questão do papado, um pai,
porque Papa é pai, tá certo? Então, uma igreja oriental grega localizada em Constantinopla não aceitou isso e divergiu nas questões teológicas e políticas, linguística, e contribuiu isso a um cisma, um racha. Então, não aceitaram isso, não aceitaram que a igreja fosse dessa forma e nesse formato, agora com um papa, com alguém que fosse o cabeça. Então eles não aceitavam. Para eles tinha que ter um grupo reunido, onde todos pensavam e tinha um conselho, né? Para eles era muito mais fácil esse tipo de governo, porque erravam menos, tá certo? Quando todos estavam reunidos e tinha ali um conselho, então erravam menos. As decisões eram feitas por meio desses concílios e que com certeza no momento chegava aí um entendimento. Mas se fosse colocado alguém acima de tudo isso, o que acontecia? Esse alguém acima de tudo isso falava e acabou. A decisão deles e não havia outra, tá certo? A decisão do chefão, no caso ali Constantino era um chefão, tá bom? Então o que aconteceu? Dentro disso, aí surgiu a Igreja Católica Romana, chamada Universal. E aí, o que acontecia com a Igreja Ortodoxa? Aí houve uma quebra de braços, tá certo? Houve uma quebra de braços, muita luta, muito sangue, viu? Então, para quem não sabe a história e não conhece, houve um derramar de sangue entre essas duas instituições. Uma por Constantino, a Igreja Católica Apostólica Romana, e a outra a Igreja Ortodoxa, ou da ortodoxia, que cria e acreditava naquilo que era do princípio, tá? Guardava os princípios, mais ou menos isso, para você entender, tá? Por isso que houve um racha ali dos liberais e daqueles que eram menos liberais, beleza? Então vamos lá. Então essa parte que eu vou falar agora, ela está dentro do contexto da ascensão da Igreja de Roma, tá? Então, a Idade Média, então esse período agora é um período bastante complicado, quem lê a história sabe, sobre a Idade Média, ou a Idade das Trevas, né? Para quem lê um pouquinho sobre a história da humanidade, e no caso principalmente aqui da Igreja num todo, agora a Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? Então vamos lá, durante a Idade Média na Europa, claro, a Igreja Católica Romana continuou a ganhar e ter poder, porque agora estavam instituindo papas, autoridades ali, para viverem, avaliarem todas as coisas se esse homem estava acima de tudo, tá? Então o que aconteceu? Corrompeu-se toda a liderança, tá? E o Papa ali agora é o que comandava. Então a partir ali de 1200, 1300, 1400, 1500, já vou dar um pulinho para 1500 para vocês entenderem, tá? Houve ali as cruzadas sangrentas, houve ali o avanço dos muçulmanos para libertar Jerusalém, queriam tomar Jerusalém de qualquer jeito, todo mundo queria ali Jerusalém, todo mundo queria aquela parte ali de faixa de Gaza, Palestina, tá? Todo mundo queria ali, tá? Então, por que eu já adiantei? Porque fica muito grande o vídeo, tá? Por isso que eu já pulei para 1500, tá? Por que pulei para 1500? Porque agora é o momento da história sofrer, ou melhor, ganhar, ou receber nesse momento um novo parecer, uma nova fé. Bom, a partir deste momento, então, por que eu pulei para 1500? Tá? 1500, anos 1500, por causa da reforma. A reforma agora ia mudar, ia realmente trazer ali algo novo, ou pelo menos tentar restaurar, trazer de volta a igreja antiga, primitiva, já que não era possível continuar. Então alguns se levantaram ali dentro, alguns teólogos se levantaram ali dentro, mexeram com a política, os direitos humanos, porque quem detinha esse poder era a Igreja de Roma, era o papado. Eles que tinham esse poder. Então, a partir de 1517 aproximadamente, um monge, entendam, um dos líderes da igreja, chamado Martim Lutero, tá? Um alemão, um monge alemão, chegou ali, ouvindo, escutando, e aí começou a confrontar. E falou assim, olha, nós precisamos de uma reforma, precisamos de uma mudança, porque não é possível o que está acontecendo aqui. Isso virou bagunça, virou a casa da mãe Joana. Estou usando as minhas palavras aqui. Então, esse monge alemão chegou, Martim Lutero, tá? E junto com outros, para poder fazer ali uma
uma reforma. Vocês conhecem a reforma de Lutero? Então, nessa reforma, o que aconteceu? Houve essa reforma, claro, como é resumido. Então, entramos aqui à Era das Missões, 1790 a 1900. Olha só o pulo que nós acabamos dando aqui. A igreja mostrou interesse nesse procedimento, nesse trabalho missionário, porque até então não havia, mas com Lutero e outros reformadores começou a acontecer. As missões começaram a acontecer. Carlos, mas o que mudou? Você sabe das 95 teses, né, que foi pregado ali nos portais e nas portas das grandes capelas, das grandes igrejas, dos grandes monumentos, né? E ali houve realmente um racha. Então, separou-se então ali a Igreja Católica Romana de Constantino, agora dividiu para igrejas luteranas, reforma de Lutero, ok? Tranquilo? Então, agora Lutero fazendo missões, trouxe consigo ali alguns irmãos, tá bom? E começava ali agora as missões, como eu já havia adiantado. Então, eles pregavam o mundo inteiro o evangelho, as igrejas eram estabelecidas bem próximo dos moldes antigos, simples e singelo da época de Atos dos Apóstolos 2, Atos 2 em diante, ok? Até então. Vamos lá. Para os finalmente, a igreja moderna. Hoje a igreja católica romana e a igreja ortodoxa têm sido de certa forma, tido algum relacionamento, apesar de ter quebrado isso há muito tempo atrás. Tá? Então a igreja católica, houve um racha com a ortodoxa e que houve um racha com o luterano, ou igreja de Lutero, ou reformador Lutero e todo o seu grupo. Então agora haviam praticamente aí 3 grupos. Romano, ortodoxo e luteranos, tá bom? Sem entrar na história, porque eu tenho vídeos já falando sobre esse assunto e se você quiser um pouco mais, eu trago para você. Então, houve o que agora? Teologia reformada, o pentecostalismo, os movimentos carismáticos, as questões ecumênicas, os cultos, tá certo? Então, houve tudo isso, tá? Nesse período, tá certo? E agora, o que nós aprendemos nessa história? Se não aprendemos nada nessa história, então devemos rever todos os nossos conceitos. Mas o mais importante nisso tudo, irmãos, dessas passagens que eu trouxe para você, mesmo de forma resumida, é que nós tiramos o que com hoje? O que nós tiramos de bom, de proveito? É que nós precisamos voltar e continuar vivendo da forma primitiva. Pelo menos no conceito singelo, sem esses dogmas, sem essas formalidades, essas questões do templo, essa questão das empresas, do dinheiro, tá? Dos valores invertidos, né? Do poder. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto tudo isso acontecer. Então, o que nós precisamos aprender agora, hoje, mais do que nunca, é que a igreja ela deve continuar nos moldes bíblicos. Esqueceram da Bíblia e fizeram conforme a vontade do ser humano, tá bom, meu querido? Então quero terminar por aqui e vou trazer só uma reflexão depois desse vídeo agora. Eu encerro aqui porque eu já fiz um primeiro, um segundo e agora o próximo é só uma reflexão. Então sobre a reforma eu termino aqui, sobre a igreja, Constantino, sobre a ascensão do romanismo, tá? Então eu termino por aqui, porque não dá para ficar falando, fica muito longo para vocês. E às vezes a pessoa não tem paciência para ver tudo, beleza? Então Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai. Até uma próxima.